Está feliz? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Eclesiastes 3:12. Eclesiastes 3:12. Fique com o seu coração aberto. Deixa o Senhor ministrar aquilo que Ele tem para você. Todos os cultos você ouve aqui, você está feliz? Né? Outras vezes você ouve aqui, você está feliz com Jesus? E hoje o nosso tema, quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes? Glória a Deus. Eclesiastes 3:12. Amém ou misericórdia? Você que está nos acompanhando de casa, nas redes sociais, esteja conosco até o fim. Medite na palavra do Senhor. Nos acompanhe, abre a sua Bíblia e acompanhe conosco. Eclesiastes 3:12 diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Outra versão, na minha versão, diz assim: sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Querido, você é feliz? Amém? Você se considera uma pessoa feliz? E o que é ser feliz para você? O que é ser feliz? Essa felicidade que você diz, né, que tem, o que é? Ah, Kátia, ser feliz para mim é estar tudo bem lá em casa. Casamento está ok, filhos estão ok, conta bancária está ok, todos me amam, sou bem-quisto por onde eu passo. Minhas redes sociais, tá tudo bombando por lá. Tenho muitos seguidores, ganho muitas curtidas. Ah, Kátia, tá tudo ok, eu sou feliz. Mas o que será que o dicionário diz? Vamos começar pelo dicionário? O que será que o dicionário diz que é essa felicidade? Felicidade, segundo o dicionário, diz que é uma sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, pessoa satisfeita, contente. Agora eu quero te fazer uma pergunta, para que você possa refletir. Se de repente alguma coisa que parecia estar tudo ok, tudo perfeito, tudo certo, mudar, como fica a sua felicidade? Casamento estava ok, filhos estão ok, conta bancária ok, mas de repente alguma coisa, né, imprevistos acontecem. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor, Ele venceu o mundo e nós venceremos também. E se alguma coisa dessa te faltar, como fica a sua felicidade? Se no dia que alguma coisa dessa te faltar, você chegar aqui e você receber essa pergunta, você está feliz? Como você vai responder? Em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, desde o início do culto, o Senhor tem ministrado, né? E na hora da ministração do louvor, a Ana, inclusive, citou esse versículo. Paulo escreve assim à igreja de Corinto: mas ele me disse, quem que disse? O Senhor Deus disse a Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nós temos convicção que se nós buscarmos ao Senhor no momento de dor, no momento de tristeza,
Naquele momento que às vezes a gente acha assim, ah, minha felicidade foi por água, né? Por água abaixo, foi pelo ralo. Aí é que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa. E aí ele nos traz, nos enche da real felicidade. Mas a Bíblia, ela usa um termo para definir pessoas plenas. Pessoas cheias e totalmente realizadas em Cristo Jesus, que são as bem-aventuradas. Eles começou a ministrar sobre o Sermão do Monte, e eu falei, Deus, hoje o Senhor quer falar sobre o Sermão do Monte, então vamos lá. Amém. Elas não dependem, quem que não depende? Essas pessoas bem-aventuradas não dependem de circunstâncias e nem colocam expectativa em pessoas ou situações que podem levá-la a se frustrar. A expressão bem-aventurado, ela significa feliz, sentir-se em estado de satisfação plena, a qual não pode ser desestabilizada por fatores externos, por circunstâncias, né? Essa felicidade, ela é baseada em Deus, no que Ele é, no que Ele gera na vida daquele que o recebe como Pai e Salvador da sua vida. Então, a expressão bem-aventurado, a Bíblia fala assim, é mais do que feliz, né? Tem algumas traduções que falam assim, ó, como são felizes. Né? Ela usa assim um termo de exclamação, porque é mais do que feliz, é uma satisfação que não depende do nosso natural, que ela vem de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? E o primeiro ponto, quem são os bem-aventurados? A Bíblia, ela nos elenca várias pessoas, né? Vários pontos que são os bem-aventurados. Vamos abrir Mateus 5. Mateus 5, do 1 ao 12. Nós vamos ver quem são os bem-aventurados. No Sermão do Monte, né, Jesus ele começa a ensinar sobre várias situações da vida. Mas ele inicia o sermão ensinando quem são essas pessoas bem-aventuradas. Lá no versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. E aí, nós vamos vendo versículo a versículo. E aí a gente às vezes pensa assim, pobres de espírito. Quem já ouviu a expressão assim, fulano é pobre de espírito, fulano não quer crescer. Mas a Bíblia não trata disso. Os pobres de espírito que o Senhor Jesus ele fala, são aquelas pessoas que reconhecem que o valor delas está no Senhor. Que de si mesma ela não pode nada. Que em si mesma ela nada pode fazer. Então, esses são os pobres de espírito. Nada tem a ver com pobreza de bens, mas sim reconhecer que sem nosso Pai nós não somos nada, que tudo é dele, que é por ele e para ele. Amém? Glória a Deus. No versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados, mais do que felizes são os que choram, porque serão consolados. Mas os que choram onde? Os que choram aos pés da cruz. Quem pode te consolar? O Espírito Santo do Senhor. Jesus nos prometeu, quando ele foi assunto aos céus, ele nos prometeu que ele nos deixaria um consolador. Ele disse que deixaria outro consolador, que é o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é ele que limpa as nossas lágrimas, é ele que colhe as nossas lágrimas, que enxerga aquele mais profundo do seu coração. E a Bíblia diz que mais do que felizes são os que choram, pois serão consolados.
O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando você chorar, chore aos pés do Senhor. E lembre-se da promessa. Senhor, eu estou chorando aqui, mas eu sei que o Senhor me prometeu que eu serei consolado. E o motivo do meu choro, o Senhor sabe. Então, que Deus, nessa noite, Ele colha o seu choro. Que Ele te console, que o Espírito Santo do Senhor venha para consolar, limpar toda lágrima. Amém? No versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E em outra versão diz bem-aventurados os mansos, né? Jesus está se referindo às pessoas que não se consideram superiores aos outros. Mais do que felizes, felizes são, pois receberão a terra por herança. Aquelas pessoas que têm domínio próprio, que não se enfurecem por qualquer motivo. A Bíblia diz, lá em Provérbios 15:1, que a resposta branda desvia o furor. Então, que nós possamos pensar nessa bem-aventurança, bem-aventurados, mais do que felizes os humildes. De repente, em algumas situações, né, acontece da gente ser humilhado, né? Mas aí você pensa, não tem problema. Por quê? A Bíblia diz, olha, aqui tem promessa, pois eles receberão a terra por herança. Qual que é a terra? A terra prometida, o céu é o nosso destino. E aí no versículo 6 de Mateus 5, diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E eu achei lá em Provérbios 29:26, um versículo muito interessante, que diz, muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Quando nós temos ouvido falar sobre justiça, sobre ser justo, mas do Senhor vem a justiça. O Senhor é quem traz a justiça. Amém? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E a misericórdia, amados, é algo que muitas vezes ela é difícil de ser exercida. Porque quando acontece algo conosco, nós queremos sim que as pessoas sejam misericordiosas conosco. Mas quando é para sermos misericordiosos, muitas vezes nós não temos a misericórdia cravada no nosso ser. E às vezes a gente quer cobrar do outro algo que muitas vezes nem nós fazemos. E a Bíblia está dizendo que bem-aventurados os misericordiosos, pois terão misericórdia. E a Bíblia diz ainda que com o mesmo peso que julgar, nós seremos julgados, né? Então, pelo mesmo peso que nós tivermos misericórdia, nós também obteremos misericórdia dos outros. Amém? Bem-aventurados os puros. Em outras versões diz os limpos de coração, pois verão a Deus. E eu fiquei pensando que todos os finais de ano a gente se propõe a fazer uma faxina em casa, né? Normalmente assim, vamos fazer um faxinão, limpar tudo, colocar as coisas no lugar, jogar a coisa que não presta fora. Vamos, né, organizar a casa, organizar a vida para começar o ano. Hoje é o dia de você limpar o seu coração. Faz essa limpeza. Fala, Senhor, eu estou precisando fazer uma faxinona aqui no meu coração. Né? Tira todo o peso, todo o pecado. A Bíblia diz sobre perdão. Limpeza de coração, fazer faxina diária. Diz que Jesus está falando. Não acumular lixo nos nossos corações. Perdoar, querida, é decisão. E pessoas que perdoam, com certeza, elas são mais felizes. Em Mateus 6, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Que para sermos perdoados, precisamos perdoar também. Mateus 6, 14 e 15.
Vamos ler? Mateus 6, 14 e 15. Você pode projetar aqui? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso é muito sério. Essa faxina, ela precisa ser diária. Né? De repente, na nossa casa, a gente espera o final do ano para jogar o que não presta fora, né? Vai lá acumulando durante o ano. Daí chega o final do ano, doa o que dá para doar, o que não dá mais para doar, a gente vai jogar fora. Mas o nosso coração, ele precisa ser diário. Quando algo acontecer, você já pede ao Senhor, fala, Senhor, olha, né, o Senhor já me ajuda a perdoar, a liberar essa pessoa, para você poder seguir, para que a gente possa seguir em paz. Amém? E a Bíblia diz que nós seremos mais do que felizes se tivermos o coração limpo. Bem-aventurados, no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aí a gente vê um mundo todo rebelde, todo rebelado. Ninguém pode falar nada para ninguém. Tudo está muito, né, não pode se dizer mais nada, que tudo ofende. E a Bíblia diz que bem-aventurados, mais do que felizes, são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Trazer paz para o lugar onde se está, ser reconhecido como filho de Deus pela paz que te acompanha, isso é privilégio, e a gente precisa ter essa paz. A Bíblia diz, o Senhor Jesus nos disse em João 14, 27, a parte A, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. E aí ele completa, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, o Senhor, ele diz que ele nos deixou a paz dele. E nós seremos mais do que felizes, seremos chamados filhos de Deus, se nós espalharmos essa paz, se nós formos pacificadores. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 14, diz assim, esforcem-se, olha bem, esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Será que é fácil ter paz com todos? Ser pacificador? Eu creio que não, porque a Bíblia está dizendo para nós nos esforçarmos. Se fosse fácil, né, a Bíblia não diria esforcem-se. Nós precisamos nos esforçar para aquilo que é difícil para nós. O que é fácil não precisa de esforço. Mas a Bíblia nos diz, e aqui está no imperativo, esforcem-se. É mandamento, é para nós nos esforçarmos para viver em paz com todos. E aí completa o texto, e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Mas esse esforço, ele é necessário para nós vivermos uma vida abundantemente feliz e realizada diante de Deus. Coisa ruim é chegar num lugar e você sente aquele peso, que não tem paz, um lugar, né, difícil. Coisa boa é chegar num ambiente leve, onde há paz, onde há tranquilidade, onde a paz do Senhor reina. Amém? Versículo 10 de Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aí eu quero completar com o versículo 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nossa, mas a Bíblia diz que eu sou mais do que feliz quando eu passar por isso. Quem já ouviu o termo que quando tudo está muito bem, você pode ficar esperto, né? Quando ninguém fala nada, todo mundo acha que está tudo certo,
né? Ninguém te insulta, ninguém te persegue, ninguém levanta calúnia, fica atento. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós seremos perseguidos, injuriados por causa da palavra do Senhor, por causa da justiça. Mas aí o Senhor Jesus, Ele nos promete, pois deles é o reino dos céus. Pois nosso é o reino dos céus. O Senhor nos promete a nossa herança. É o reino dos céus, é para lá que nós vamos, é lá que é o nosso alvo. Amém? E aí o versículo 12. Versículo 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí o texto de 2 Coríntios, né? Quando Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Então que a gente possa ter essa clareza de quem são os bem-aventurados e buscar todos os dias perseguir cada um desses itens. Falar: Senhor, eu sou manso? Olha, eu não sou muito manso ainda, então peraí, eu vou tentar aqui trabalhar nesse item da minha vida. Senhor, eu já fiz minha faxina hoje? Olha, Kátia, você ainda não fez a faxina hoje, então peraí, hoje é dia de fazer faxina no coração. Então, cada item desse, que a gente possa trabalhar e ticando ele, né, como uma lista mesmo na nossa vida, para que a gente possa alcançar essa plenitude, essa realização, esse contentamento. Não ser descontente com aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E aí, em segundo lugar, o que fazem essas pessoas que são chamadas bem-aventuradas? Será o que essas pessoas fazem, né? Primeiro, elas escolhem seguir as instruções de Deus para a sua vida. Nós temos alguns textos na Bíblia que nos relatam que são bem-aventuradas as pessoas que escolhem seguir as instruções de Deus para a sua vida, que são mais do que felizes. E uma que a gente conhece muito, está lá em Salmo 1 e 2, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, seu prazer, né? Tem alguma tradução que diz: seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, as pessoas bem-aventuradas escolhem seguir as instruções de Deus para a sua vida. Lá em Salmo 128:1 diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. E em Lucas 11:28 diz assim: ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então, que a gente possa escolher seguir os caminhos, né, as instruções daquilo que Deus ele tem para nós. E onde que está essa instrução, Kátia? A Bíblia. A Bíblia, nosso manual de conduta, nosso manual de vida, a palavra de Deus. Aqui tem tudo, para todas as ocasiões. A Bíblia, ela é o nosso manual. Então, que nós possamos ter na palavra de Deus esse manual diário de seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? O que fazem essas pessoas que são chamadas bem-aventuradas? Em segundo lugar, confiam no Senhor de todo o coração. Salmo 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amados, como é gostoso quando a gente passa por uma dificuldade,
mas a gente tem certeza que Deus está conosco. Como é bom, como é prazeroso você ver a mão do Senhor se levantar, se estender a seu favor. Isso é prazeroso. Por isso que são chamadas bem-aventuradas, porque isso traz um contentamento, uma paz, uma felicidade sem igual. Salmos 84:12 diz assim: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. E Salmos 146:5: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Confie no Senhor, coloque sua esperança no Senhor. Quando passar lá por dificuldade, por tribulação, que nós não somos isentos de passar por isso, mas confie, guarde seu coração no Senhor. Fala: Senhor, a tua palavra diz que eu sou feliz, porque o Senhor é meu auxílio. O Senhor é o Deus de Jacó. Eu posso colocar minha esperança no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Então você pode orar ao Senhor. Você tem livre acesso. O véu se rasgou. E você pode dizer ao Senhor: olha, Pai, tá difícil, mas eu confio em Ti. E a sua palavra diz que eu sou feliz porque eu confio em Ti. Amém? As pessoas bem-aventuradas, elas aprendem a lidar com as dificuldades da vida. Tiago 1:12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu para os que o amam. Nós devemos perseverar. O Senhor espera perseverança de nós, não desistir no meio do caminho. Nós não somos dos que retrocedem, dos que olham para trás. Nós somos dos que seguem para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém? E em quarto lugar, as pessoas que são chamadas bem-aventuradas, elas louvam ao Senhor em todas as situações. Tem até uma canção que diz, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. E aí Salmo 84:4 diz assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Aí a palavra do Senhor vem e diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a Bíblia está repleta de versículos, de textos que diz sobre a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de poder adorar ao Senhor, de levantar louvores ao Senhor. Quão bom, né? E quão maravilhoso que nós possamos estar juntos, louvando e adorando o Senhor. Em Abacuque 3:17-18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ainda que tudo esteja difícil, aí a gente olha, quem são os bem-aventurados? Onde está firmada a nossa felicidade, né? E aí a Bíblia diz: todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, a Bíblia não está dizendo que nós não temos momentos de tristeza, mas esses momentos de tristeza, eles não podem roubar a nossa felicidade, a raiz da nossa felicidade. Pode até que a nossa árvore, vamos imaginar a nossa felicidade como uma árvore, né? Pode até ser que a nossa árvore esteja lá no outono, com as folhas caindo, mas a nossa raiz, ela precisa permanecer firmada no Senhor. Amém? E em quinto lugar, o que fazem essas pessoas que são chamadas bem-aventuradas? Elas aguardam, nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor.
Lucas 12, 35 a 40, ele nos conta a parábola, né? Jesus nos conta a parábola do servo vigilante. Você pode colocar para nós, Camila? Lucas 12, do 35 ao 40. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Mas a Bíblia nos garante que nós somos felizes se nós estivermos preparados. A Bíblia diz, em outras traduções, diz: bem-aventurados os servos que estiverem preparados, se encontrarem vigilantes, né? Quando o Senhor voltar. Jesus, ele está à porta. A gente tem visto sinais, né, acontecendo. E a Bíblia afirma que nós seremos felizes se estivermos vigilantes e preparados quando ele voltar, porque ele vai voltar. Nós precisamos estar ansiando por isso. Nós precisamos querer a volta do Senhor. Precisamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. O nosso coração precisa estar pronto, porque o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. E esse é motivo de alegria para nós. Nós iremos morar, nós iremos viver com o Senhor, é a eternidade. A Bíblia diz que o homem, ele pode viver aí, né, 70, 80 anos, daí para lá já enfado e canseira. Mas a eternidade, queridos, assim, quando a gente pensa numa vida longa, né, 100 anos, às vezes algumas pessoas vivem mais de 100 anos. E para nós, assim, aos nossos olhos humanos, já é um tempo muito extenso. Pense na eternidade. É eterno, é algo que não vai ter fim. E a Bíblia diz que nós iremos entoar louvores a Ele, nós diremos santo, 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 e a eternidade nós poderemos louvar o Senhor. Então que o nosso coração esteja preparado para a volta do Senhor Jesus. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas Ele virá. E que nós possamos estar felizes e ansiando com felicidade, com o coração mesmo, querendo que Jesus volte. E clamando ao Senhor que nesse tempo, enquanto Ele não volta, que Ele venha salvar a nossa família, né? Venha salvar os nossos entes queridos, venha salvar os nossos amigos, para que eles também possam desfrutar da glória conosco. Amém? Marcos 8:36 diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não nos adianta, né, ganhar todas as coisas, estar com tudo ok, tudo perfeitinho, e perder a nossa alma. Então que Deus nos dê a graça de estarmos prontos, preparados, felizes e esperando aquele que vem, porque Ele vem. Glória a Deus. E eu quero concluir dizendo a você que a palavra de Deus não nos priva de sermos felizes em momentos de conquistas materiais. Salmo 128, você põe, Camila, para nós? Salmo 128, ele nos faz uma promessa linda. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Que haja paz em Diamantino. Que haja paz no Brasil. Eu quero convidar o ministério.